Atividade de português da 25ª semana. Começa aqui na página 117, né? Esse texto amoitado, muito gostoso de ler, me deu vontade, saudade de quando eu passava dias na roça, da idade de vocês, brincar de pique-esconde, muito gostoso. Até mesmo na cidade, quando a gente podia brincar na rua. E infelizmente hoje em dia, né, já tá bem mais difícil de viver assim. Adorei esse texto, muito gostoso. Me fez lembrar muitas coisas que eu vivi quando era criança. Na página 119, vem um pouco da interpretação de texto. Questão 1 e questão 2 são respostas pessoais, ó, e onde tem esse rostinho aqui, né, a gente combinou de conversar quando fosse possível. Então, quando formos fazer a correção em sala, a gente conversa um pouco mais. Mas, enfim, a primeira é perguntando se você achou o causo engraçado e por quê, né? Ele tem todo um contexto de comédia mesmo, porque o menino fica esquecido lá, né, dentro da caixa e chega até a dormir um pouco, né? Então, mas quando acorda, a primeira coisa que ele pergunta é se ele não foi encontrado, se ele ganhou o pique-esconde. E na segunda também, o que fez com que Maria e Leninha ficassem preocupadas no meio da madrugada, né, foi o fato delas terem ido dormir, né? Todo mundo foi para dentro para dormir e esqueceram o menino lá na caixa, e achando que a brincadeira ainda estava rolando. Na questão 3, pousar é o mesmo que dormir ou passar a noite, na letra A. E na letra B, primaiada se refere ao conjunto dos primos reunidos. Na questão 4, existe um diálogo para você ler, né? De que forma Leninha disse a palavra coitadinho? Leninha disse tadinho, né? Um linguajar mais característico das pessoas que vivem no interior, né? Na página 120, de que forma Toninho disse a expressão não é mesmo? Ele disse, olha como é que escreve, não é mesmo? Também uma linguagem característica do interior, bem do interior mesmo. Na questão C, fala sobre as falas da personagem, diz que foi registrado, achou, né, porque os verbos foram registrados dessa forma. Foram registrados dessa forma porque se quis representar a maneira como as personagens falam. Questão 5, a resposta é córrego. Questão 6, no trecho a seguir, a palavra tuias aparece entre os objetos guardados onde os primos se esconderam. Releia. Aí aqui, ó, agora leia este texto publicado no site de uma rádio online. Você conhece uma tuia? É o local, é um recipiente nas fazendas onde antigamente armazenavam-se grãos, principalmente o café. Após secar e ensacar o café colhido, ele é armazenado na tuia. Em muitas fazendas também se guardavam peças de roupas e outros vestuários, né? Tem aqui o desenho da tuia. A imagem da tuia. Na página 121, copie do texto a explicação em que a palavra tuia tem o mesmo sentido com que foi usada no caso amoitado. O trecho é o local, recipiente, nas fazendas onde antigamente armazenavam-se grãos, principalmente o café. Você pode copiar aqui, ó, onde está explicando. B. No Nordeste, a palavra tuia significa a mesma coisa que no sul de Minas Gerais? Não. No Nordeste, essa palavra significa muito, um monte. Aqui.
O nome da rádio que divulgou o texto sobre a Tuia é Uai, gente. A expressão uai é muito usada na fala cotidiana de alguns locais de Minas Gerais. Por exemplo, cadê o Toninho, uai? Ou Toninho sumiu, uai. Faça uma pesquisa e descubra o que essa expressão significa. Anote suas descobertas no caderno. Vamos deixar para fazer essa questão em sala, tá bom? Aqui também na 7ª questão, na 8ª questão, são respostas pessoais. Vocês podem responder no cantinho ou deixar para a gente fazer em sala. Depois nós vamos lá para a página 128, que é a parte de ortografia e gramática. O assunto é artigo, nós já estudamos artigos. Para quem não lembra, né, estudamos artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos, o, a, os e as, e os indefinidos, uma, uns e umas. Fizemos várias atividades, tanto no livro como nas APNPs, mais ainda nas APNPs, e já falamos bastante sobre esse assunto. Então, vamos ver como o livro está abordando aqui nesse momento. Na letra A, o narrador identifica o participante que fica com o rosto na parede na brincadeira de pique-esconde? Não. No trecho, só é dito que um dos participantes ficava com o rosto na parede enquanto o resto se escondia. B. Circule a palavra a seguir que acompanha a palavra participante no texto. Tá aqui, ó. Né? Um participante. C. Complete cada espaço antes das palavras ou expressões a seguir com a palavra que aparece antes delas no texto. A barra manteiga, a tampa, lugar seguro. As palavras barra manteiga, tampa e lugar e as palavras que você escreveu imediatamente antes delas no item anterior estão no singular ou no plural? Estão todas no singular, lembra? Singular é quando se refere a uma coisa, a um objeto, e plural é quando é mais de um. Por exemplo, se eu falo lápis pode causar uma confusão. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Se eu falo pincel, onde está o meu pincel? Eu estou me referindo a um pincel. Mas se eu digo, onde estão os meus pincéis? Pincéis está no plural e se refere a mais de um pincel. D. As palavras... já falei a D. Vamos para E. Circule a palavra masculina que você escreveu antes de um substantivo masculino. A palavra que foi colocada antes da expressão lugar seguro. Tá aqui, ó. Lugar seguro. Minha unha feia. Na página 129, tem ali, ó, dizendo o conceito, né, de novo. São artigos, as palavras, ou, as, os, as, uma, uns, umas, que acompanham os substantivos, no singular ou no plural, no masculino ou no feminino. Releia o trecho a seguir do verbete enciclopédico Pedro Malas Artes. Verbete já sabemos o que é, porque já estudamos em 2 capítulos nesse mesmo livro. Na letra A, circule no texto os artigos em destaque que acompanham os substantivos femininos no singular. Aí você vai olhar lá, ó. Tem alguns exemplos aqui, ó. Esse A, outro A aqui. No momento, esses 2. Sublinhe no texto os artigos em destaque que acompanham os substantivos masculinos no singular. Aí você vai sublinhar caso você encontre. C. Assinale a alternativa correta. O artigo as em destaque acompanha um substantivo no plural, certo? Por exemplo, aqui, ó.
as convenções, ó. As convenções. Convenções tá no feminino. 3. Releia este outro trecho do verbete enciclopédico Pedro Malas Artes. Converse com colegas e responda. Isso só vai dar para fazer em sala de aula. E essa foi a atividade de língua portuguesa. Atividade matemática, 25ª semana. O primeiro assunto na página 96, estratégias de cálculo, né? Continhas vezes 10, vezes 100 e vezes 1000. Aqui a gente começa com um quadrinho, ó. 4 vezes 10 dá 40, que já é o exemplo que ele coloca, né? Depois, ó, 5 vezes 10 vai dar 50. 7 vezes 10 vai dar 70. 9 vezes 10 vai dar 90. Então, essa coluna toda você fez pelo 10, vezes 10, tá vendo? Nessa coluna aqui, você vai fazer vezes 100 e depois vezes 1000. O que a atividade quer mostrar nesse momento? Você vai perceber que o primeiro número vai ser sempre o mesmo, ó. Por exemplo, 4 vezes 10 dá 40. O 40 é formado pelo número 4 e pelo número 0, certo? O 10 é formado pelo número 1 e pelo número 0. Quando a gente pula para o 400, ó, para a coluna do 100, você vai perceber que aumentou um 0, né, ó. Era o número 1 e um 0. Aqui é o número 1 e 2 vezes o 0, ó, 0 e 0, para dar o 100. 4 vezes o 10 deu 40. Quando você for fazer 4 vezes o 100, vai dar 400. Ou seja, aumentou um 0 aqui no número e aumentou um número aqui no resultado, um 0 também. A diferença por 4.000 é que também somente aumentou um 0. Então, 4 vezes 10 dá 40, 4 vezes 100, 400, 4 vezes 1.000, 4.000, tá? Então, toda vez que você for fazer uma multiplicação, você pode considerar a quantidade de zeros, ó. É só ir mudando a quantidade de zeros, tá? Então, se aqui deu 50, por 100 vai dar 500, por 1.000 vai dar 5.000. Se aqui deu 70, aqui vai dar 700, 7.000 e assim vai. Na questão 2, calcule mentalmente os resultados de cada caso. Se você ainda não souber fazer mentalmente, você faz aí anotando em algum lugar, faz a continha no rascunho. Mas é tudo por 10 ou por 100, fica muito fácil, só você considerar os zeros, como eu te falei, ó. 8 vezes 100 é como se você pegasse o 8 vezes 1, que você já sabe que vai dar 8, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 8 vezes 1 dá 8. E como o 100 tem 2 zerinhos, então você vai acrescentar os 2 zerinhos. Vai ficar 8 vezes 100, que vai dar 8 vezes 1, que é 8. E eu vou acrescentar 2 zerinhos, vai dar 800, que tá aqui, ó, 800. Mais 5 vezes 10, ó. 5 vezes 1 dá 5, com um zerinho vira 50. Vai ficar 800 mais 50, que vai dar 850. Depois, a letra B vai dar 500 mais 70, que é 570. E por último, 4.000 mais 600 mais 90, que dá 4.690. Na questão 3, quantas latas de cada produto foram arrecadados? Vamos ver aqui. A ervilha tá aqui, é a coluninha maior. Tá vindo até aqui em cima no 10. E aqui diz o seguinte, ó. Em uma campanha beneficente realizada pela Escola Aprender, foram arrecadados diversos produtos enlatados, como mostrado no gráfico abaixo. Quantas latas de cada produto foi arrecadado? Ervilha, 1.000 latas, quantidades em centenas. Então, se tá marcando 10, a gente deve saber que são 10 centenas. Uma centena é 100. Então, 10 centenas vai ser quanto? 1.000. 1.000 latas. Tem que observar esse detalhe aqui, ó.
quantidade em centena. Então, aqui 10 centenas, 8 centenas, 6 centenas, 4 centenas, 2 centenas. Quantidade de atum, 200 latas, que o atum, ó, tá marcando aqui no 2. Só que aqui é tudo em centena, então são 200 latas. 2 centenas vai dar 200. O milho tá marcando 8, então são 800 latas. E o molho de tomate, 400 latas. Represente com uma única multiplicação o total de latas arrecadadas. 24, você vai somar as quantidades de latinhas vezes 100. Né? Você pegar cada valor aqui, ó, vai pegar 10 mais 2, 12, mais 8, 20, com mais 4, 24. 24 vezes 100, porque é tudo centena, vai dar 2.400. Por isso que ele fez assim, vou mostrar aqui. 24 vezes 100, 2.400. Página 97. Vezes 20, vezes 30, vezes 40. Thalita comprou 3 cartelas com 20 etiquetas cada uma para identificar seu material escolar. Quantas etiquetas comprou no total? Complete a fala que explica como Thalita calculou 3 vezes 20 mentalmente. 3 vezes 20 é o mesmo que 3 vezes 2 dezenas, que são 6 dezenas. 6 dezenas é o mesmo que 6 vezes o quê? 10. Porque cada dezena é 10. Então, o resultado é 60. Thalita comprou 60 etiquetas. Gente, aqui é como a Thalita imaginou, né? Hipoteticamente falando, ou seja, como se Thalita fosse uma personagem. Mas você pode calcular do seu jeito, tá? Como a gente faz os probleminhas na sala. Ela comprou 3 cartelas com 20 etiquetas cada. Você pode multiplicar 20 vezes 3. Pronto. Mas mentalmente você vai somar isso como? Você pode somar na cabeça, né? 20 mais 20 mais 20, que vai dar 60 também, tá? No 2, complete os 4, depois responda as questões. 4 vezes 20 vai dar 80. 4 vezes 2 vezes 10 também é 80. No quadro 2, 5 vezes 3 vezes 30, 150. 5 vezes 3 vezes 10, também 150. No quadro 3, 6 vezes 40, 240. 6 vezes 4 vezes 10, também 240. O que você observou nos resultados das multiplicações de cada quadro? Os resultados em cada quadro são iguais. B, como você calcularia mentalmente o resultado de 8 vezes 60? Aí você vai colocar o seu jeitinho aí que você calcularia, que tem uma resposta, calculando 8 vezes 6, que é igual a 48, e depois 48 vezes 10. Mas você vê como você prefere. Cícero trabalha em uma papelaria que cobra 20 centavos por cada fotocópia, cada xerox, né? Cada cópia. Ele quer fazer um quadro informativo com preço de diferentes quantidades de cópias para os seus clientes. Ajude Cícero completando o quadro. Então, ó, uma quantidade de fotocópia, quantidade de xerox, quantidade de cópia. Uma, ele cobra 20 centavos. Se forem 2, 40 centavos. Se forem 3, 60 centavos. Se forem 4, 80 centavos. E se forem 5, R$1. É só você ir somando. Na página 98. Você vai completar aqui as caixinhas. Vamos lá. Tiago colocou 6 caixas lado a lado no corredor da casa dele. Cada caixa mede 40 centímetros de comprimento. Juntas, elas ocuparam todo o comprimento de uma parede. Qual é a medida do comprimento dessa parede? Essa medida pode ser obtida calculando 6 vezes 40 centímetros. Também podemos representar nessa multiplicação em uma reta numérica, em que os números sejam indicados de 40 em 40 centímetros. Ok, essa aqui é a reta numérica, ó, essa linhazinha com alguns valores. O livro já trouxe o 0, ó, equivalente a uma caixinha 40, né, centímetros. O problema fala disso, ó, 40 em 40 centímetros.
Então, a outra medida é 80, porque 40 mais 40 vai dar 80. A caixinha amarela, mais 40, então de 80 vai para 120. A caixinha rosa mais 40, então vai para 160. A caixinha azul mais 40 centímetros, então foi para 200. Total 240. Né? E aqui ele vem explicando 1 vezes 40, 2 vezes 40. Por que 2 vezes 40? Porque ele está considerando, ó, a caixa verde, depois a caixa lilás, então 2 vezes 40 centímetros, cada uma mede 40. Depois até a amarela, 3 vezes 40. E aí assim por diante. Portanto, a medida do comprimento da parede é 240 centímetros. 2. Complete o esquema abaixo que indica a distância aproximada em quilômetros entre Florianópolis e outras duas capitais brasileiras. Note que cada espaço do esquema tem o mesmo tamanho. Então, ó, de Florianópolis até Curitiba, você já vai, só de olhar aqui, a gente já sabe a diferença, ó. De 0 para 100, 100 para 200, então o próximo vai ser quem? 200 para 300, 300 para 400, 400 para 500, 500 para 600, 600 para 700, tá? Qual a distância aproximada entre Florianópolis e Curitiba? Ó? De Florianópolis a Curitiba, tá aqui, o 300. Aí vem aqui e bota o km de quilômetro. E a segunda, de Florianópolis até São Paulo, 700 quilômetros. Página 99. Ronaldo alinhou 10 tijolos. Cada tijolo mede 30 centímetros de comprimento. Complete a reta numérica que representa essa situação com os números até o 10º tijolo. Então, aqui no caso, é parecido com a das caixinhas, porém, cada tijolo mede 30. Então, de 0 a 30 é um tijolo, mais 30 vai dar 60 é um tijolo, mais 30, 90, 120, 150, você vai somando de 30 em 30. 150, 160, 170, 180, tá aqui o 180. 190, 200, 210, tá aqui o 210. 220, 230, 240, tá aqui o 240. E assim vai até o 300. Responda qual é a medida do comprimento em metros desses 10 tijolos alinhados. 3 metros, tá? Porque cada um mede 30 centímetros. No total deu 300 centímetros, isso é equivalente a 3 metros. Cada metro equivale a 100 centímetros. No 4, Rita fez um caminho com pedras quadradas na entrada de sua casa até o portão de saída, como mostrado abaixo. Ó, é uma planta de casa, a gente olhando de cima, né? O telhado da casa, um jardinzinho, aqui tá o portão e aqui tem o caminhozinho de pedra que ela fez. Se cada pedra tem 60 centímetros de largura, quanto mede todo esse caminho? Bom, 480 centímetros ou 4 metros e 80 centímetros, tá? Porque aqui a gente vai olhando, ó, a quantidade de pedras que ela usou e o problema já indica que cada pedra mede 60 centímetros. Na 5, mostra o mapa com distância em linha reta entre as cidades de Uruguaiana e Santa Cruz do Sul. No estado do Rio Grande do Sul, leia o que Malu está dizendo e responda. Cada um dos trechos indicados por esse sinalzinho aqui de distância, ó, de espaço, aqui, ó. Parece um travessãozinho deitado. Corresponde a 150 quilômetros. Qual a distância real entre Uruguaiana e Santa Cruz do Sul? Resposta: 450 quilômetros. Como cada trecho desse no mapa equivale a 150 quilômetros, deve-se calcular 3 vezes 150 quilômetros, que são 450 quilômetros. Página 100 muda o assunto um pouco, né? Página 100 vem algoritmos da multiplicação. O cálculo por decomposição. Nós já fizemos ele na soma, na subtração e agora na multiplicação. Bom, aqui temos 117
que é igual a 100 mais 10 mais 7, né? O 100, que é a casa da centena, dezena e unidade, vezes 5, que é o mesmo que vai dar. Se você for multiplicar 5 vezes 7, vai dar 35. 5 vezes 10 está aqui o 50, 5 vezes 100 está aqui o 500. Total, 585. E Yuri tem 585 figurinhas. Cálculo pelo normal, continha de multiplicar que você está acostumado a fazer, como temos feito, né? Já estamos fazendo até por 2 algarismos, 2 números. Questão 3, eu risquei que nós vamos fazer em sala, porque ela é um pouquinho mais complicada para eu explicar por aqui. Vamos fazer em sala. Quando você voltar, se Deus quiser, nós vamos fazer em sala. Questão 4. Em um supermercado, há 2 áreas usadas como estacionamento. Em cada uma, há 385 vagas para carros. Quantos carros são necessários para ocupar todas as vagas disponíveis? Você vai multiplicar 385 vezes 2, tá? Depois, calcule o resultado de cada multiplicação, continhas normais, comuns que você está acostumado a fazer. Na questão 6, você vai multiplicar 45 vezes 6 e vai encontrar o resultado da questão. E essa foi a atividade, né, de matemática. Atividade de ciências da 25ª semana. Página 66, questão 1. Qual é o alimento de fungos e bactérias decompositores? Resposta: a matéria orgânica em geral, por exemplo, os organismos mortos e as fezes. 2. Faça uma pesquisa sobre o que é o humo ou humus e escreva o seu significado. Já vou falar a resposta aqui para você. Humo ou humus é a matéria orgânica que resulta da decomposição de animais e plantas mortos. Ela é depositada naturalmente ou artificialmente no solo e o torna mais fértil. Página 67, letra A. O que acontece com os resíduos domésticos colocados na composteira? Eles sofrem decomposição e são transformados em um composto. Letra B para a gente discutir em sala. Página 68. De onde vêm os materiais que compõem a serapilheira? Os materiais que compõem a serapilheira vêm dos restos de plantas e animais que vivem na floresta. Qual a importância da decomposição da serapilheira para plantas e animais? Disponibiliza nutrientes no solo que são absorvidos pelas plantas. Ao se alimentarem das plantas, os animais também aproveitam os nutrientes liberados pelos decompositores. Letra C. Converse com seu colega e responda. O que vocês entendem por ciclo da matéria? Fiz um resumo aqui, olha. São 4 etapas. 1. Terra comum. 2. A terra produz vegetais. 3. Os animais se alimentam. 4. Fungos e bactérias favorecem o processo de decomposição de restos de plantas e animais mortos, deixando o solo fértil. É o ciclo da matéria. E na página 69, uma leitura muito interessante. Vale a pena você dar uma lida. Primeira questão, resposta é não, porque nós não vemos esse tipo de transporte, né, onde vivemos. Na segunda questão, o carreiro era um trabalhador livre no Brasil colonial. Havia outras pessoas livres trabalhando no campo nesse período? Quem? Sim, né? Tá aqui, ó. Feitores, mestres de açúcar, quem mais? Artesãos, padres e ex-escravizados. Também havia os indígenas
das missões, os jesuítas e os bandeirantes, como estudaremos neste capítulo. Muito em breve estudaremos sobre os bandeirantes. Na página 81, em que outras atividades eles costumavam ser utilizados nesse período? Os bois, no caso. No transporte, tá ali, ó, no transporte de cana e na movimentação das moendas. Era tipo uma máquina, né? Na agricultura para puxar o arado. 2. Sobre a criação de gado no Brasil colonial, responda as questões abaixo. Letra A. Por que os bois passaram a ser criados no sertão? Porque as terras boas para o cultivo da cana estavam no litoral. Com a expansão da produção açucareira, a criação de bois foi deslocada para o interior. Que tipo de mão de obra era empregado na criação de bois? A maioria dos trabalhadores que criavam bois era livre, mas também existiam escravizados. Página 80. Pulei. Página 82, 3. A pecuária se expandiu no litoral para o interior, seguindo duas direções. Responda as questões a seguir. Olha que legal esse mapa. Aqui tem aqui tem o mapa do Brasil inteiro, aqui, né? E esse quadro vermelho está mostrando qual parte que está mostrando aqui, ó. O destaque para esse pedaço aí. Bom, litoral a gente sabe que é essa parte que está aqui, beirando aqui o oceano, nosso querido Oceano Atlântico. Aí, como é que era? Eles começaram a criação de bois, ela não ficou aqui na beira do litoral, ela foi mais para dentro do país, né? Ó, da região do Brasil, ó. Foi entrando aqui, tá vendo? Foi mais para a região em direção ao centro, né? Ó. Deixou de ser só aqui no litoral, tá? Então, vamos ver o que vai perguntar aqui. Por que a expansão da pecuária acompanhou o curso de rios? Porque o gado precisava de água para beber e sobreviver. B. O que aconteceu com as áreas do interior que foram ocupadas pela pecuária? Gente, lembrando, pecuária é criação de gado. Com o desenvolvimento da pecuária, as áreas do interior foram povoadas. Então, a pecuária foi importante para o desenvolvimento do interior do Brasil, tá bom? Esse é só um detalhe. A resposta foi o que eu falei antes. Página 83. De que maneira jesuítas e bandeirantes contribuíram para a expansão do território brasileiro? Os jesuítas instalavam povoamentos no território e os bandeirantes organizavam expedições rumo ao interior. Agora sim, vamos para a história. Agora sim, geografia. Página 26. Com base no mapa, complete as frases escrevendo o nome das regiões. Estudamos em sala, hein? Regiões, vocês estão craque já, não estão? Olha lá. Entre 1950 e 1970, houve um grande fluxo de pessoas da região Nordeste em direção à região Sudeste, a nossa região. Nesse período, também houve um deslocamento importante de pessoas da região Sul para Rondônia. Página 27, marque um X no exemplo de setas que indicam as migrações entre as regiões do país. A primeira opção, seta do Rio de Janeiro para a Bahia e também a seta de Goiás para o Piauí. B. Pinte os quadrinhos das alternativas que descrevem corretamente movimentos migratórios ocorridos na década de 2000. Essa primeira, um dos principais fluxos migratórios desse período ocorre entre os estados da região Nordeste e também na década de 2000, esse terceiro. Passa a existir o fluxo de retorno das pessoas do Sudeste em direção ao Nordeste.
Aqui é para você perguntar aos seus familiares, né? Se algum parente veio, algum integrante da família veio de algum outro lugar, do interior, tá? Você responder aí de acordo com a história da sua família. Questão 28 é sobre o povo Kalapai no Parque Indígena do Xingu. E aqui responder as perguntinhas sobre o texto. Tem algumas respostas pessoais e a gente vai também conversar em sala sobre esse assunto. Essa foi a atividade de geografia.